Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é para falar sobre o motorista de autocarro que queria ser Deus, do Edgar Querê. O Edgar Querê é um escritor de Israel, deixa eu mostrar aqui a carinha dele. E essa edição que eu tenho aqui é uma edição portuguesa do livro. Ele foi traduzido para o português europeu do hebraico pela Lúcia Liba Muksnik. Esse aqui também é o primeiro livro, então, que eu tô lendo no meu desafio de 10 livros para 2018. Estou começando e, enfim, foi um ótimo começo. Eu tenho já uma historinha aí com o Edgar Querê. Ele é um escritor que eu conheci na Flip de 2014, e na época ele estava lançando esse livro aqui no Brasil, De Repente Uma Batida na Porta, que saiu pela Rocco. E esse livro, assim como o Motorista de Autocarro que Queria Ser Deus, os dois são antologias de contos, e ele tem uma característica bem específica de fazer contos curtos e tal. E eu acho que esses dois livros, eles são bem parecidos, assim, eles vão numa mesma linha, digamos assim. E fora isso, a gente já tem publicado aqui no Brasil também Os 7 Anos Bons, que é um livro do qual eu gosto muito, muito mesmo, assim. Esse daqui, ele é um livro de crônicas, relatos mais pessoais sobre ele, sobre a família dele, e como é viver nessa época de guerra, né? Ele é filho de poloneses que sobreviveram ao Holocausto e foram para Israel, e ele mora ali numa cidade que é impactada pelas guerras e coisas, pelos conflitos e tal, e ele conta como que é essa vida que é permeada por esse tipo de coisa. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Aliás, eu acho que do Edgar Querê é o meu favorito. Aliás, gente, tem vídeo para esses dois livros aqui no canal, eu vou deixar os links ali embaixo. Mas o vídeo de hoje, então, é sobre o motorista de autocarro que queria ser Deus. Autocarro, pra quem não sabe, é um ônibus em português de Portugal, então tem um ônibusinho aqui. E o conto que dá título a esse livro é bem interessante, é exatamente isso, é um motorista de ônibus. Eu vou até ler o comecinho. Esta é a história de um motorista de autocarro que recusava abrir a porta do autocarro às pessoas que se atrasavam, não abria a porta a ninguém. Então ele explica que por que o cara não queria e porque em determinado momento ele achou que deveria abrir para uma pessoa e coisas desse tipo. Então ele, de repente, lembrou-se da promessa que fizera a si próprio de ser misericordioso e compassivo e de escutar os seus semelhantes caso viesse a ser Deus. E quando, do seu assento de motorista, viu Adi ajoelhado no asfalto, não foi capaz de se conter mais e, apesar de toda a sua ideologia e da aritmética simples, abriu-lhe a porta. Então, como eu comentei, todos os contos do Edgar são bem curtinhos. Eu acho que a graça da literatura dele, dos contos dele de uma maneira geral, é o jeito com que ele consegue encaixar um certo fantástico, um certo surreal nessas histórias. E ele faz isso de um jeito que narrativamente é muito delicado, muito sutil, assim. Porque a história começa normalmente calminha, bem normal, e de repente tem um personagem que pensa alguma coisa um pouco estranha, que faz alguma coisa um pouco estranha. E ele vai colocando esses toquezinhos de um fantástico, digamos assim, de um jeito muito leve. E fica muito, muito, muito interessante. Outra coisa que eu acho que marca muito a produção dele é um certo humor meio triste, assim. Sabe aquela coisa daquele personagem que de tão fracassado, de tão desajeitado, de tão triste, chega a ser fofinho, chega a ser engraçadinho. Eu acho que ele brinca muito com essa noção também. Com uma certa licença poética, eu lembro de Drummond, né? Do vai ser gosto na vida. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Muitos personagens dele têm essa característica, assim, meio triste. E tem um certo humor no jeito que ele apresenta essa tristeza pra gente. Em parte, eu acho que talvez a gente possa explicar esse tipo de coisa que ele faz, tanto da tristeza quanto essa relação dele com o fantástico,
eu acho que vem um pouco dessa situação que ele vive em Israel, né? Que é esse ambiente de guerra, esse ambiente meio surreal quase, de esse ambiente denso, esse ambiente triste. Por exemplo, e uma coisa que ele conta em 7 anos bons, às vezes eles estão vivendo lá a vida deles, tudo normal, e de repente você consegue ouvir um barulho de bomba. E assim, como que isso marca a vida das pessoas, sabe? Mesmo que você não esteja na guerra, que seus familiares não estejam diretamente em guerra, existe essa coisa que te ronda, que é uma espécie de sombra do seu dia a dia, né? Ele fala sobre isso de uma maneira mais não ficcional em 7 anos bons, mas eu acho que essa sombra acaba vindo aqui justamente nessas coisas meio absurdas, meio fantásticas que acontecem. É esse inesperado, essa coisa assim, e eu acho que vem também nessa certa tristeza, nesse jeito meio triste de se viver. Então me parece que é mais ou menos por aí. E eu acho que é mais ou menos isso que beira a literatura dele, caso alguém tenha vontade de se aventurar. Eu achei esse livro bastante semelhante ao De repente Uma Batida na Porta. Não senti grandes diferenças entre eles, tanto que esse daqui me surpreendeu muito menos, porque eu acho que eu encontrei as mesmas características que eu lembrava que eu já tinha identificado talvez nesse daqui. O que não é necessariamente ruim, mas eu acho que ele me empolgou menos por causa dessa falta de surpresa, assim, né? Mas é um livro legal, é um livro que eu gostei bastante de ler, é uma delícia ler o Querer, e continua sendo uma delícia ler o Querer. De qualquer forma, se alguém está curioso para conhecer a obra dele, eu recomendo principalmente Os 7 Anos Bons, porque é um livro bem legal. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido esse ou algum outro livro do Querer, me avisa o que vocês acham nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.